sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar nossa aula aí realizando um compartilhamento de tela. Agora que a gente já tricotou um pouquinho, já conversou, viu que página que está na apostila, vocês já pegaram o material de vocês? O que eu vou fazer? Vocês vão me dar aí um retorno se vocês estão vendo aí o mesmo que eu. Está aparecendo para vocês? Sejam bem-vindos. Isso. Ó, a professora agora vai fazer o quê? Montar aí o áudio de vocês. Se vocês precisarem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, é só demonstrar ali na reação que eu já ajudo, tá? Eu vou iniciar a aula com a seguinte frase, ó. Quando nós alimentamos mais nossa coragem que nossos medos, nós derrubamos muros e construímos pontes. Então, assim, medo, às vezes você vai passar a vida inteira tendo medo de algo que jamais vai acontecer. Então, eu vou dar uma dica para você que é muito bacana e eu tenho tentado colocar em prática. Vamos aprender a viver o dia de hoje. Hoje, de repente, você fala, professor, eu queria estar te vendo, estar no presencial. Eu sei, eu também. Mas isso é possível? Por enquanto, a resposta é não. Mas então, enquanto nós não podemos, vamos fazer aquilo que nos compete? Realizar uma revisão na aula passada. O professor Bruno estava com vocês e falaram a respeito do quê? Ele falou a respeito da importância da rotina. Então, só para refrescar a memória de vocês aí, como que é a sua rotina? É isso que quando você assumir o seu paciente, é importante você saber. Como que é a rotina do paciente? Ele acorda e toma banho? Após ele tomar banho, ele escova os dentes? Toma o café? Almoça fora? Volta para a cama e dorme novamente? Ou não? O seu idoso é um idoso que gosta de passear. Por quê? Para a gente reviver o como é importante, relembrar o como é importante se ter uma rotina. Porque a partir do momento que você tem uma rotina, é estimulado o quê? O aprendizado. Porque quem foi que disse para nós que tem uma idade certa para aprender? Não. Eu acredito que assim, eu posso tirar por mim. Enquanto eu estiver aqui na face da Terra, eu vou estar aprendendo. E quando eu for embora, eu vou continuar aprendendo para onde eu for. Por quê? Porque se você tem uma rotina, ela traz benefícios à sua saúde. Você passa a ser uma pessoa mais organizada, tanto nas suas experiências sociais, física, psicológica, como assim? Você tem hora do seu medicamento, você vai cuidar melhor da sua alimentação. E, enfim, quem que vai estar auxiliando o paciente a fazer isso? Vocês. Agora, bem sucintamente, o que eu quero que vocês relembrem também sobre a importância de se ter uma rotina? O benefício da rotina é a facilidade, o que é de você se integrar com a sociedade. Normalmente, todas as empresas, ou que rege o mercado, enfim, ele tem a hora de abrir a padaria, o açougue, enfim, os principais comércios têm hora de abrir, funcionar e fechar. Então, você consegue se integrar com a sociedade. Há um fortalecimento que é na confiança, na segurança. Por quê? Se você deixa esse idoso dormir demais, ele vai ter sono para dormir à noite? A resposta é não. Então, esse auxílio nessa noção de construção, às vezes esse idoso passou uma vida inteira trabalhando e, de repente, ele se aposentou, passou por uma doença, está precisando de cuidados, está precisando dos seus cuidados, da sua orientação. Então, se hoje você se perguntar, a sua rotina foi comprometida devido à pandemia? Eu acredito que sim, a minha também. É um jeito novo, a minha rotina é um novo diferente. Eu acredito que a de vocês também. Então, assim, tem dúvida ainda a respeito desse assunto? Pega a apostila de vocês, capítulo 15, realize uma breve leitura, revejam, lá no grupo está disponível a aula que foi tida, que o professor ministrou, verifique novamente. Caso você ainda tenha alguma dúvida, coloque aí no grupo que a professora vai estar esclarecendo, tá? Então, falei sucintamente o que nós vimos na aula passada. E hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre segurança no ambiente domiciliar. Se você está com o seu material aí, é o capítulo 16, onde ele fala o quê? As principais perguntas que eu vou começar a nossa aula para que a gente possa nos responder. Por que nos responder? Hoje, cada um que está assistindo essa aula está numa faixa etária. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês é a mesma que eu me faço. Será que eu estou preparada para o envelhecimento? Será que, assim, nós temos que preparar o nosso corpo e a nossa mente? Porque, às vezes, o que envelhece é aqui fora, mas dentro de nós não envelhecemos, entendeu? E na medida que nós vamos envelhecendo, nós temos que nos adaptarmos à nossa idade. Foi difícil admitir isso.
Então, a pergunta é, se eu estou falando hoje em segurança no ambiente domiciliar, o que pode provocar acidente? Pense hoje, com muito carinho aí, se eu pedisse para você fazer um levantamento na sua casa. Se hoje você não tem um idoso dentro da sua casa, se hoje viesse morar um idoso aí, você fosse desocupar o seu imóvel e fosse morar um idoso aí, o que precisaria ser adaptado? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então? Olha só. Primeiro, quais são os riscos de queda para o paciente? Ou seja, ou para o seu cliente. Antigamente era muito comum se falar paciente, hoje em dia essa terminologia mudou, que paciente é aquele que tem que ter paciência, na verdade é o nosso cliente, porque nós trabalhamos com prestação de serviço, tá? A Unicamp fez uma pesquisa onde foi constatado que muitos casos há uma queda no paciente, ou seja, no nosso cliente, porque ele está tomando medicamento e esse medicamento está causando reação adversa e ele não consegue entender sobre reação adversa ou sobre normal daquele medicamento que isso esteja acontecendo. Aí eu te pergunto o seguinte, você vai assumir um paciente, ó, hoje Esmeralda vai assumir um paciente e aí ele tá assistindo a aula e tá anotando tudinho. E aí ela vai começar a pensar, poxa, eu não havia pensado por esse lado, professora Evelyn. E se eu for assumir esse paciente, será que a casa dele está adaptada para que a hora que eu assuma ele não aconteça um acidente comigo lá dentro? Vamos pensar assim? Porque somos nós e que vamos orientar. Porque às vezes a família está ali e também não sabe. Ou vê, mas não consegue compreender. Já aconteceu de você entrar em algum lugar e você vê, mas você não está enxergando aquilo que está lá? Isso acontece com a gente. É igual quando para quem tem filho, os filhos vão crescendo, você está sempre tendo a imagem que o seu filho continua pequeno. Seu filho está enorme, ele passou você e você ainda continua falando. O filho está com 30 anos, virou velho barbado e você continua falando meu filhinho, meu menino. Isso acontece muito com os filhos. Os idosos, eles chegam na faixa etária que os filhos continuam vendo ainda o pai e a mãe, e não entendendo que eles têm limitações à medida que vão envelhecendo. Por isso a importância de envelhecer com qualidade, tá? Então, vamos lá. A Unicamp fez essa pesquisa, então, para a gente ficar atento se esse paciente, se esse medicamento não está causando o quê? O paciente está com tontura. Então, vamos ficar alerta aí, ó. Qual que é outra coisa? Qual que é outro risco? O que pode provocar acidente? Um dos índices mais constatados que ocorre acidente é o famoso tapete. Idoso gosta de tapetinho, é bonitinho, tapetinho de crochê, tapetinho de tricô, enfim, vários tipos. E hoje, no decorrer da aula, a professora vai estar explicando para você. Dá para manter a casa bonitinha, dá para manter com o tapetinho, desde que, olha só. Então, prevenindo quedas. Quais são as medidas que eu vou fazer para que possa se adaptar para que não haja um acidente? Primeiro, essas medidas você vai fazer para garantir a segurança do nosso paciente, correto? Todo o ambiente da casa ele pode gerar um acidente. Pode ser a cozinha, que é onde mais acontece, o banheiro, os lugares com que assim, é o maior índice de emergência, tá? Então, vamos lá. Tá andando, escorregou, caiu. Quais são essas possíveis ações? Eu perguntei ali, ó, Esmeralda, compartilhe conosco aí o seguinte. Na sua opinião, é complicado você assumir um trabalho e já chegar realizando mudanças nesse trabalho, não é verdade? Nesse local. Então, é devagar que você vai conversar com a família. Existem alguns perigos dentro do ambiente domiciliar que eles podem favorecer a queda. Na sua opinião, além do tapete que eu acabei de comentar, qual outra coisa que pode ter dentro da casa que pode favorecer um acidente? O piso escorregadio. Uhum. Isso quer dizer que degraus. Deixar molhadinho ali, é isso que você está falando? Ou às vezes até o próprio tipo do piso, né? Se for muito liso, que nem na minha casa, por exemplo, tipo um porcelanato, é muito liso. Uhum. Né? Se você é uma idosa, sem ter muito equilíbrio, começou com doença de Parkinson, só que se você não sabe, porque sua família não sabe identificar, ou seja, você sabe que o paciente com doença de Parkinson, uma das características é que ele tem problema na parte motora, entendeu? Ótimo, gostei, isso aí.
o piso. Então, vamos lá. Então, quais as possíveis ações? Olha, a professora pode até perguntar isso aí lá na atividade, ó. Quais as possíveis ações para evitar o quê? Risco. Risco do quê? Risco para prevenir queda. Então, o que a gente tem que ficar atento? Primeira coisa, muitos objetos, ou seja, móveis distribuídos no ambiente. Observem aqui que eu estou compartilhando com vocês. É bonita essa casa? A resposta é sim. Olha, para tudo quanto é lado tem o quê? Sofás, almofadas, plantas, objetos. Só que, às vezes, o mais é menos. O que isso quer dizer? Precisa-se, sim, plantas dentro do ambiente é melhor por causa da parte respiratória, mas excessivamente, não. Isso polui visualmente e é muito mais fácil. Um exemplo, observaram aqui nessa imagem que tem uma mesinha, não tem? Aqui, ó. Escorregou no tapete, bate a cabeça, traumatismo craniano. Bate de frente, porque tem cantos. O que é? Essas lojas tem material de construção, utilidades em geral, tem para vender, sabe o quê? Chama-se cantoneiras. São cantoneiras de silicone. Isso serve para prevenir acidente tanto de criança quando está aprendendo a andar, às vezes cai, bate a cabecinha, e como acidente com idoso. Então, uma observação. Colocar o quê? Cantoneiras de silicone. Onde tiver, assim, móveis pontiagudos, mesas principalmente, for mesa de mármore, que são objetos duros ou de vidro, colocar ali, encaixar cantoneiras. Outra coisa também que pode, olha, é bacana a almofada, mas tudo muito junto. Há uma poluição visual aqui nessa cena, vocês não concordam comigo? Então, assim, é gostoso, mas tem que ser adaptado. Ó, dona Esmeralda, você gosta ali, meu amor, dessas plantinhas? Bacana. Mas, ó, para o melhor delas e para nosso também. Vamos deixá-las todas nesse canto, mas não faça sem autorização. Para fazer isso, converse com a família, converse com a dona da casa. Não chega assim, fui contratada, agora vou sair mudando tudo que eu aprendi na aula, que eu tenho que adaptar o ambiente. A resposta é não pode fazer isso, tá? Se nessa casa tem idoso e tem criança, cuidado no dia de faxina, sair espalhando sapato para tudo quanto é lado. Um dos maiores índices que acontece quedas é objetos e sapatos espalhados pelo chão. Você fala, professora, isso não acontece. Acontece sim. Inclusive, nem sempre aonde você vai ser contratado, às vezes tem alguém para realizar ali a limpeza e a organização. Às vezes é a própria idosa que realiza isso e ela não consegue fazer tudo, entendeu? O que mais que é importante? Vamos pensar. Fios elétricos sem contenção em local de passagem. Hoje em dia, cara, de tecnologia, as casas antigamente não são todas que são bem estruturadas na parte elétrica, ou seja, não se tem muita tomada. Você observa, tem casas que quem já morou de aluguel vai saber dizer isso, que não é planejado. Você vê que tem uma tomada aqui, outra muito longe. E é onde a pessoa, às vezes, acaba puxando muita extensão, ficando o fio de fora. Esses fios, seja ele de internet, seja ele de eletricidade ou por extensão, tem que ficar, de preferência, tem algo chamado presilha. Também, o material de construção tem as presilhas. É importante prender essa fiação para que ela não comprometa o quê? Se transformando numa armadilha. Aí, o que acontece? A pessoa sempre passa ali naquele cantinho, mas um dia ela não conseguiu levantar a perna corretamente. O que vai acontecer? Uma queda. O que mais, professora? Olha só, quantos motivos e quantas coisas dentro de um ambiente. Então, de preferência, remover ou esconder os fios suspensos ou que não fiquem atravessados pelo chão. Ó, tá vendo aqui essa imagem? Isso aqui é muito comum. Você fala, professor, isso aí é imagem que não acontece. Sim, às vezes você vai pegar e chegar em algumas residências e quem te disse que às vezes a pessoa tem visão de prevenção? Nós preparamos vocês para o mercado de trabalho. Nós preparamos você para que você olhe e tenha facilidade de saber o quê? Identificar. Olá, Marcela, boa tarde, seja bem-vinda. Professora Evelyn, boa tarde. Aqui, tudo bem? Hoje a professora está falando sobre o quê? Prevenção. Como é que nós podemos prevenir
para que haja uma segurança no ambiente domiciliar. Ou seja, como é que nós possamos fazer pequenas atitudes que previnem quedas em idosos, tá bom? Estou comentando aqui, então, muito cuidado com essa história de muita fiação. Torno a reforçar, você não vai chegar impondo regras na casa de alguém. Você vai sugerir medidas de segurança para evitar acidente. Ok? Combinado? Até agora, todos estão entendendo certinho? Certinho aí, Valdirene? Tá sendo bem compreendido? Maravilha. Vamos lá, vamos dar continuidade. Se essa residência a qual você for assumir o paciente, principalmente se tiver escada, tomar muito cuidado, porque na época de jovem planejou a casa lá, fez uma escada perfeita, igual aquelas cenas de novela. Porém, na novela não tem corrimão. Por quê? Porque lá não se pensou-se em estética e não em segurança. Então, muito cuidado aqui, ó. Vai descer, principalmente como nós falamos, se esse material que for porcelanato, escorrega com uma grande facilidade. Ele pode estar seco o que for, mas às vezes um sapatinho ali, um pouquinho do chinelo esteja desgastado, escorrega. Às vezes a família, casa, filhos, netos, e o idoso gosta do quê? De ter um animal. Tem um animalzinho ali por perto, um cachorrinho, um gatinho. E principalmente os gatos, eles têm por mania ficar entrelaçando. A pessoa está andando, o gatinho está ali fazendo o carinho dele, né? Então, o animal, você não vai falar assim, ó, põe esse animal daqui para fora porque ele vai fazer a senhora cair. Não. Mas toda vez que esse animal estiver próximo, principalmente se esse paciente tiver uma dificuldade de locomoção, ficar atento, tá? Fala para ela, ó, dona Maria, toma cuidado aí, por quê? Porque o gatinho pode vir a derrubar a senhora. Outro fator de risco, objetos de necessidade do paciente longe do seu alcance. Eu vou comentar aqui uma experiência que já aconteceu, é a seguinte. Você vai lá fazer um plantão só, você não foi contratado, você está só, a pessoa está precisando durante algum tempo. Porque você não sabe como que é a rotina da pessoa. Você foi lá, fez um plantão lá de 12 horas, ficou das 7 horas da manhã até 7 horas da noite, que 7 horas da noite vai vir outra pessoa para ficar com ela. Só que você não avisou que você trocou o medicamento de lugar. Você não deixou ali uma garrafinha de água à disposição. Então, pensa, a gente precisa beber água, nosso paciente também. Então, se na cama não tiver, se é possível ter uma sugestão para a família, colocar um criado mudo, um banquinho de preferência que seja fixo, para se deixar o quê? O medicamento, para se deixar um local iluminado, que não seja só a luz do teto, mas que, se for possível, que a família compre o quê? Um abajur. É muito importante o idoso, na medida que ele vai envelhecendo, vai aparecendo os problemas de visão, catarata, enfim. À noite, sem enxergar direito, vai levantar para pegar o medicamento, porque a moça deixou o medicamento lá na cozinha, esqueceu de pôr do lado da cama. Então, objetos de necessidade desse paciente, de preferência, tem que ficar onde? Do lado da cama. Para que ele não precise levantar durante a noite, até que ele chegue na tomada e acenda, ele pode escorregar, o gato passa no meio da perna, o chinelo pode vir, tá com problema, enfim. Então, para evitar acidente, objetos de necessidade devem ficar perto do paciente e não de longe alcance. Ok? Então, estão acompanhando a professora aí? Por quê? Por causa disso daqui, ó. Um ambiente com pouca iluminação pode fazer com que esse paciente ocorra o quê? Um acidente. O que mais? Como eu mencionei anteriormente, muito cuidado com o tapete. Olha aqui, olha o que a professora está mostrando aqui para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar em outra imagem. Agora, ó, prevenindo acidentes, tem algumas empresas que vendem adesivos para que se cole na ponta do tapete, justamente. Você pode passar por ele inteirinho, para que não entre o sapato embaixo. Ok? Uma dica aí, então. O que a professora continuou falando? Os perigos dentro de um ambiente domiciliar. Piso quebrado, piso escorregadio, piso, porque em cada casa é uma realidade, é um tipo de material. Se nessa casa, sabe, antigamente tinha um material chamado vermelhão. Então, casas mais antigas ainda são à base de vermelhão. Passa-se a cera e vem com a enceradeira para poder deixar tudo muito... Fica muito bonito, realmente, você olha assim, é lindo. Porém, para escorregar é muito fácil. Então, ficar atento com o piso.
e naturalmente vai se envelhecendo, dificuldade na audição. Como assim? Aí a Marcela está falando, professora, o que é isso aí que você está falando? Eu estou falando do quê? Alguns perigos que podem acontecer no envelhecimento. E esses perigos, eles favorecem o quê? A quedas, que é um dos maiores índices de acidente com idoso, quebrar osso. É nessa hora aí, vamos supor, o paciente já tem problema de osteoporose, tem uma série de problemas, e aí o envelhecimento natural já não está ouvindo direito. E junta todos esses fatores que eu falei até agora, não ouve direito, não enxerga direito, e ainda a dificuldade com a locomoção. Gostaria que vocês refletissem o seguinte, se fosse com você. Marcela, hoje, na casa onde você mora, imagine você com 75 anos de idade, com problema de audição, visão, morando sozinha e com dor nas costas. Nós, às vezes, vamos ser, na hora da contratação ali, o familiar vai pedir ajuda. Falar assim, ó, meu pai quebrou a perna, tá aqui, você vai cuidar dele. Você tem alguma sugestão? É nessa hora que é a nossa atuação, da gente lembrar ali que a gente tem que tomar cuidado com o quê? Se nessa casa tem muito objeto jogado no chão, se tem criança, o animal de estimação, se tem fio. Então, assim, essa seleção, se você quiser depois ler com bastante carinho, tá lá na página 75 da sua apostila. Ali, ó, você fala assim, mas professora, tem pessoas que não se atentam a isso? Não, na verdade, tem pessoas familiares que não se atentam. Porque nós não estamos, quando eu falo nós, é a população brasileira. As coisas da minha geladeira congelou tudo, você acredita? Então, o que acaba acontecendo? Como a população brasileira não está preparada para envelhecer, existem adaptações. Quais são essas adaptações? Normalmente, se for possível, adaptar o revestimento do chão. Tudo isso que eu vou falar, você vai dizer, professora, não é a realidade. Eu estou dizendo que aonde mora idoso, são essas adaptações que seria o correto ter. Não é o que tem, é o que deveria se ter. Revestimento no chão. Essa é a primeira sugestão. Qual que é a outra sugestão que você pode dar para o cliente? É claro, não que ela comprou a casa nova, tá, gente? Deixa bem claro, que a casa seja iluminada. Ou seja, você vê que a casa, às vezes pode ter ali aquela penumbra, mas é uma casa iluminada. Oi, Valdirene, pode perguntar. Opa, engraçado que o meu pai tem 82 anos, mexe na casa, muda no lugar, faz um canto, faz outro. Minha mãe está com 77 e é ativa. Até hoje o meu ex-namorado me ligou, tem 75 anos, estava carpinando. Eu falei assim, amor, você tem que, acho que tem que, esse curso é para vocês cuidar de nós jovens, porque os jovens estão morrendo mais cedo que os velhos, né? É isso mesmo, Valdirene, correto na sua colocação. Atualmente, a população não está apta a envelhecer. Você pega jovens de 30 anos que eles estão muito piores do que um idoso de 80, porque ele já está velho, ele está jovem no número cronológico, mas não levanta da cadeira para nada. Tudo é no controle remoto, é no celular, não pratica atividade física, não sabe o que é ir num sítio, o que é conhecer, trabalhar com animais, não sabe nada. É só aquilo dali, é algo mecânico, é só mental. Não há um trabalhar corporal. Mas essas dicas que a professora está passando para vocês, se o cliente te fizer a pergunta, assim, ó, como que se deve fazer essas adaptações? Iluminação. Como assim? Às vezes no quarto da pessoa só tem a luz do teto. Se for possível, às vezes o filho quer comprar presente, pede sugestão assim, Esmeralda, o que eu compro para a mãe? Compra um abajur para ela ter lá no quarto dela, assim, para ela poder iluminar melhor, entendeu? Então a iluminação ajuda a pessoa se ela precisar levantar durante a noite para ir ao banheiro. Todos os cômodos da casa é importante que sejam bem iluminados, tá? Banheiro. Tá com problema de locomoção, se for possível, colocar barras. Tanto para poder tomar banho, para se manter, para escovar os dentes, para ajudar numa certa independência. Mas nunca deixa um paciente sozinho no banheiro, tá? Deixa a porta, fala, dona Marcela, não precisa fechar a porta não, tá, meu amor?
Vou deixar meio abertinho aqui se precisar, se você ter certeza que esse paciente realmente está conseguindo. Caso contrário, não deixe o paciente sozinho e saia. Ele pode escorregar, ter um traumatismo craniano. Fala, olha, já estou acostumada a fazer isso, senhora, fica tranquila, eu te ajudo, tá bom? Faça segurança. Então, se for possível, barras. É bonitinho, ó, é bacana, é engraçadinho, porém, desde que seja antiderrapante. Ou seja, tem que ter alguma coisa para brecar. Se não tiver, não tenha tapetes, tá bom? Porque nós não estamos falando de estética. Se for ter no banheiro, mesma coisa. Ah, a pessoa vai lá e coloca aqueles tapetinhos que não gruda no chão. Vai tomar banho, o tapete ajuda a escorregar com tudo. Não dá certo, tá? O que mais? Piso. As adaptações na mobília. Não adianta ter muito móvel. É de preferência que se tenha menos, mas ó, se o seu paciente, de repente, precisar entrar de cadeira de roda aqui nessa imagem. Marcela, você acredita que ele consegue passar aqui, ó? Você consegue sentar ele certinho aqui no banco? Tem alguma coisa que impeça? Não, né? Por quê? Porque a mobília tem que estar o quê? Bem distribuída. Não adianta ter mesinha de canto, mesinha disso, bichinho daquilo e não conseguir locomover o paciente dentro da casa dele. Se for necessário e a pessoa tiver uma condição financeira, faça adaptações até mesmo fora, no ambiente, para que você possa levar esse paciente para tomar um sol, para poder absorção da vitamina D, que é muito importante, ó. O sol tem um tipo de vitamina que não tem alimento, é só o sol que pode fornecer. E ele ajuda muito no fortalecimento dos ossos, tá? Então, se você está anotando aí, ó, é uma dica muito bacana. Então, vamos lá. O que mais? Então, se a professora falar com você assim, sobre prevenção de acidente, as 5 principais causas de acidentes são queda da pressão arterial levantada da cama. Então, fica a dica aí, ó. Se você for ajudar o seu paciente a levantar, sente ele primeiro, se ele tiver dificuldade. Respira ali pelo menos uns 2 minutinhos, para depois você ajudar ele a levantar da cama. Esbarrões ou escorregões em objetos que ele fala, nossa, trocar de lugar, nem sabia que estava aqui. Enfraquecimento dos ossos e do músculo, 18%. O uso de calçado inapropriado. E ainda, a obstrução dos caminhos dentro de casa, como móveis, escada e tapete. Olha só, novamente, móveis, escada e tapete. Então, assim, parece que acontece, todo mundo sabe que acontece e não faz mudanças. É onde entra a nossa ação como profissionais da área da saúde, ó. Outros fatores que também podem ajudar. Ó, anota lá. O que é interessante? Nós vamos ter um projeto chamado Atividades Físicas Recreativas, onde a professora vai estar ensinando como você pode fazer para ajudar, exercícios para ajudar no fortalecimento. Você viu que a fraqueza faz com que o paciente caia? Então, primeira coisa, outros fatores. Exercícios de fortalecimento muscular. É uma ótima sugestão. O que mais, professora? Olha só. Calçados fechados ou presos no calcanhar. Porque os calçados, eles evitam quedas. Eles ajudam. Por quê? Se ele estiver muito desgastado, é muito mais fácil escorregar. Viu que o chinelinho da idosa tá fraquinho? Viu que porque não é só de idosos, vocês são cuidadores em geral. O idoso, isso aumenta o índice de escorregar. Mas, porém, esse paciente ele pode ser uma criança que está aprendendo a andar, que o sapatinho dele está desgastado. Pode ser ainda um deficiente. Então, como assim? Um cadeirante, ele tem dificuldade de locomoção, precisa ver o sapato dele. Não é só no idoso que precisa, tá? O que mais dando continuidade? Então, a sugestão para prevenir acidente é que o ambiente seja aberto, amplo e, de preferência, retire objetos. Se esse paciente aí, esse nosso clientezinho gosta dele mesmo fazer a comidinha dele, sempre lembrar ele que quando termina de fazer o alimento, tem que fechar o registro do gás, se não estiver usando. Principalmente se vai sair para levar ele no médico, ali tem que deixar tudo fechadinho. Ainda, o que mais? Guardar isqueiro, faca e fósforo em local apropriado. Casa que tem criança é imprevisível. Aonde tem idoso, também. Então, o que mais? Corrimão na escada é fundamental. Casa que tem escada, de preferência, tem que ter um corrimão. Outros fatores.
Não deixe esse idoso, igual a Valdiane acabou de citar, que ela tem um parente que mexe bastante, sobe, vai, faz exercício, mas tem que cuidar. De acordo com a idade, subir escada até para nós às vezes é perigoso, porque pode dar tontura. Então, se ele tiver que subir, sugira que você pode fazer por ele. Não porque você quer atrapalhar, mas você quer ajudar. Chão molhado, redobre a atenção. Balde, bacia no local errado. Os medicamentos, tem que ter cuidado com o armazenamento. Aonde você vai deixar esse medicamento? Não deixar muito no alto, para ele tentar pegar esse medicamento cair. Reforçar. Algumas idosas têm alguma mania de não gostar de sentar no vaso. Ou se não estiver em casa, for na clínica, às vezes você está no banheiro também, ela vai no do lado e inventa de subir. Não subir em cima de vaso. Vai ter tapete. Tem fitas hoje em dia para se colocar ou adesivos em tapete. E hoje, então, nós falamos o quê? O que pode provocar acidente? Qual a importância de uma rotina? A professora fez uma revisão. Vou colocar lá no grupo daqui a pouco uma atividade correspondente a isso que nós falamos hoje na aula. E vou compartilhar